é bem maior. Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe rica e poderosamente mais um dia que nos concedeu o Senhor. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu? Você já disse obrigado, Senhor? Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Me fortalece, me fortifica. Amém? Aleluia, aleluia. Nossa, gente, a correria é grande, né? Jesus está voltando, irmãos. Né? Temos que estar de pé, porque Jesus está voltando, literalmente. Você dorme e já está na hora de acordar. Você começa a semana, já está chegando o final de semana. Mas louvado seja o nome do Senhor, que em todo tempo, quando nós estamos com o Senhor, Ele nos dá o quê? A vitória. Não é isso? Ele sempre nos dá a vitória. E graças a Deus, porque sempre nos dá a vitória. Você que está aqui conosco, aqui do sertão sergipano, você aqui de Glória, Poço Redondo, você que mora em Canindé, lugar maravilhoso, quem não teve oportunidade de conhecer, né? Peça a Deus que realiza, né, os nossos desejos. Você conhecer Canindé, é um lugar fantástico. Você de Poço Redondo, Monte Alegre, Itabaiana, nossa, tanto lugar aqui, né? O interior do estado de Sergipe, interior rico, interior maravilhoso, né? Rico em terras, em várias coisas, né? Você que é de Socorro, de Aracaju, da terra dos meus pais, Santa Rosa de Lima, Riachuelo, você que é ali do povoado Pedra Branca, que mais, gente? Você que é do Brasil, esse Brasil abençoado, essa pátria amada, estamos aí orando pelo Rio de Janeiro, né, irmãos, né? Às vezes a gente pensa que as coisas estão só lá fora, elas estão aqui no Brasil. Então, essas lutas são lutas espirituais, mas o povo de Deus, ele precisa estar, né, com as suas mãos levantadas diante do Senhor, porque Deus nos dá a vitória. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai entrando, vai abrindo a sua Bíblia. Vai entrando, vai dizendo bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, né? Como você chega na igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chega com alegria, irmãos. Chega com alegria, porque Deus, Ele já nos deu a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que nos fortalece. E você que é aqui pertinho, vai ter vigília amanhã, hein? Sexta-feira, chegou o tempo. Então vamos lá em nome de Jesus. Êxodo capítulo 4. Nós estamos vivendo aqui a trajetória de Moisés, né? Moisés. E olha, irmãos, sempre você vê que é fantástico, né? Ser escolhido por Deus para uma missão. Por quê? Porque você nunca se acha capacitado. E é assim mesmo, porque é Deus que capacita, né? Deus deu a missão de salvar a nossa família, Deus deu a missão, né, de salvar as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estão próximas a nós. Essa é uma missão, uma grande missão. Mas nós vamos ver que Deus, Ele prepara, Ele capacita, tá bom? Vamos lá em nome de Jesus. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, tia Neide, irmã Mari, Deus abençoe, irmã Kátia, irmã Elizabeth, irmão Roberto, irmão Almir. Olha aí, já tem um monte de gente aí chegando.
Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Vai se achegando aí. Olha aí outros aí chegando. Daqui a pouco eu cumprimento todo mundo. Vamos lá. Para Êxodo capítulo 4. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz aqui, olha, Deus concede poderes a Moisés. Vocês lembram, né? Que Deus apareceu na sarça ardente e explicou tudo a Moisés, o que iria acontecer a partir dali. Então vamos lá. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, ou seja, não vão crer em mim, porque Deus falou, ele perguntou, como é que eu vou chegar diante, né, dos meus irmãos, do povo de Israel, e dizer, não, Deus me mandou para tal missão, né? Aí Deus instruiu ele a procurar primeiro os anciãos, né, os mais velhos, os mais, né, o que o povo iria acreditar mais. E aí ele falou assim, olha, eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Versículo 2, e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Então ele, naquele momento, você lembra que ele apacentava, né, o rebanho do sogro, do Jetro. E foi bem nesse momento que o Senhor apareceu para ele. Então, se ele estava apacentando, ele estava ali, né, com uma vara na mão para estar ali guiando o rebanho. Aí no versículo 2, e o Senhor disse-lhe, que é isso que tem na tua mão? Já li, né? Versículo 3, e ele disse, lança na terra. Então pega essa vara e lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Você pode imaginar que susto? Ele estava com uma vara na mão, Deus falou assim, lança na terra. Aí ele lançou na terra, aí a vara se transformou numa cobra. E ele começou a correr, né? E a cobra, eu creio que corria atrás dele. Gente do céu. Aí no versículo 4, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, né? Então o Senhor continuou instruindo, e é bem assim que Deus faz, né? Mete agora a mão no peito. Então ele pegou a mão, né, colocou no peito. E tirando-se, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a tua mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou do peito, e eis que se tornara como sua outra carne, né? A mão voltou a ficar o quê? Normal. E acontecera que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Então, se ele fizesse, né, essa exposição da vara transformada em cobra, né, e eles não acreditassem, aí ele disse, eles vão acreditar no segundo sinal. Por quê? Porque eu consegui fazer a sua mão se tornar o quê? Ficar leprosa. Amém? Então Deus estava mostrando para ele ali alguns sinais que ele iria certamente convencer, né, o povo de Deus. Aí versículo 9, e se acontecer que ainda não creiam a esses sinais, nem ouçam a tua voz, tornará as águas do rio e derramarás na terra
na terra seca. Então ele ia pegar um pouco de água do rio, iria jogar na terra seca. E as águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Então, é bem assim que acontece, né? Deus te dá uma missão, você tenta convencer a Deus que, não, o Senhor errou de direção. Eu não posso fazer, não. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então ele diz: olha, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao seu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então ele estava discutindo: olha, quem foi que criou o homem? Quem fez a boca, quem fez, né? Quem fez o ouvido, quem fez os olhos, quem fez? Não foi eu, o Senhor? Né? Então ele está dizendo assim: não foi eu que te criei? Não foi eu que criei o homem? Né? Então ele estava falando assim: eu te conheço. Né? Ele fala para mim, para você: eu te conheço. Ele nos conhece. Aí no versículo 12, não tem desculpa com Deus, gente. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor, olha só, contra quem? Contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca. Então ele ia ser com a boca dos dois, né? Ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Né? Então não tinha desculpa. Né? Não tinha desculpa para o Senhor. Amém, irmãos? Né? Em nome de Jesus, não tinha desculpa. Deus estava ali capacitando, né? Deus, ele sempre nos capacita. Era naquilo que o Moisés achava fraqueza, né? Deus, ele já tinha habilitado, já tinha dado ali forças e estratégia para que as pessoas vissem o poder de Deus na vida de Moisés. Então, no versículo 18, então foi-se Moisés. Não tinha jeito, né? Ele tinha dado todo tipo de argumento, todo tipo de desculpa, e não tinha mais, né? Não tinha mais argumento. Aí o que ele fez? Foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Então, você lembra que o Jetro, né? Ele também era sacerdote, e ele sabia, né, que já tinha o tempo de Moisés, né, para retornar para o Egito, né, ele sabia que estava se aproximando, que Deus iria
né, se revelar a Moisés. Amém? Por isso que ele não fez objeção, né? Ele disse o quê? Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscam a tua alma morreram, né? Então, aqueles que estavam te perseguindo para te matar, né? O antigo faraó, ele já não vive mais, né? Então, ele quis sossegar o coração de Moisés. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixes ir o povo. Então, preste bem atenção, né? Quando Deus ele fala algo para a gente, quando ele nos dá um direcionamento, ele já está mostrando que, eu te dei autoridade, te dei poder, né? Te dou a estratégia, porém, não vai ser tudo fácil, não. Não vai ser fácil. Você vai ter um enfrentamento, né? Você vai ter uma oposição. Então ele estava dizendo assim: eu mesmo vou endurecer, né, o coração de Faraó, para que ele não deixe ainda o povo ir. No versículo 22, então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, né, o meu povo, meu filho, para que me sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, né, e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Ai, meu Deus. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão, né? Ele tinha que circuncisar os filhos e ela não entendia o que ele estava fazendo. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou-o no momento no monte de Deus e o beijou. Então veja, irmãos, tudo que Deus tinha dito a ele, né? Você vai encontrar o seu irmão. O próprio Deus colocou no coração. Sabe aquele encontro assim: nossa, que coincidência! Como é que você soube que eu estava aqui? Como é que você soube que eu cheguei aqui? Não há coincidência, irmãos, né? Há uma ação de Deus, né? Ali para que o plano possa se cumprir. Então, o próprio Deus colocou no coração do Arão: vá a tal lugar, porque você vai encontrar, né, Moisés. E no versículo 29 diz aqui, né? Aliás, ainda no 27, já estou querendo pular etapas aqui, né? Disse também o Senhor a Arão, e ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram
Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, né? Porque não tinha como aquele povo não acreditar, né? Porque, olha, você vê uma vara ser ali transformada, né, em serpente e depois ela voltar em vara, né? E ver a própria mão de Moisés se tornar leprosa, então o que ele estava falando era realmente verdade. No versículo 31, e o povo creu que ouviram, né? E ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Então, o que nós aprendemos aqui, né? Quando eles viram o Moisés chegando, né, falando do Senhor, mostrando os sinais, né? O Moisés que eles tinham dado praticamente como morto, porque Moisés ele saiu dali fugido, porque Faraó queria o matar. Moisés passou uma vida inteira fora, e quando ele volta, ele conta que o Senhor mandou ele voltar, né? E como é que a pessoa vai voltar para o lugar, né? Para o lugar de morte, um lugar difícil, um lugar onde queriam matar ele. E os sinais, o que eles entenderam? Eles estavam passando, lembra que no encontro de Deus com Moisés, né, ele falou assim, olha, o meu povo, eu ouvi, né, o clamor, o gemido do meu povo, né, e me levantei para libertar. Então o povo creu. Por quê? Porque todos os dias à noite eles se reuniam ali para orar, para pedir a Deus um socorro, para pedir a Deus, né, o Deus de Israel, uma providência, né, que tirassem eles daquela situação, que tirassem eles, né, daquele peso, daquele jugo. Por quê, né? Porque o novo faraó estava fazendo pior do que o primeiro, que perseguia o Moisés, né? Então a vida estava muito difícil, estava muito cansativo, né? E eles, se o Senhor existe, é a mesma coisa, né? Nós somos filhos de Deus, irmãos, né? Antes de entregarmos a vida a Jesus, todos são criaturas de Deus. Então a pessoa está ali naquele sofrimento, fala assim, Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal. Se o Senhor existe, me livra dessa situação. Se o Senhor existe, faz alguma coisa, porque já não aguento mais, né? Já não aguento mais esse peso, já não aguento mais essa vida, já não é assim, né? Pensa aí, antes de você encontrar Jesus, ou se você está chegando aqui hoje, né? Você não chegou aqui por acaso, você chegou aqui porque Deus te trouxe. Então, Deus, Ele vê e Ele ouve. Muitas vezes Deus ele já entrou com providência, mas por não crer, né, que Deus ouve, porque nós somos assim, né, por não crer que Deus realmente está nos ouvindo, aquilo que é óbvio, né, aquela palavra, às vezes a pessoa ela está na igreja, isso acontece demais. Ela está na igreja, aí lá ela pediu uma palavra, Deus, né, usa o pastor, usa o louvor, usa um irmão, né? E aí Deus, Deus dá a resposta, Deus dá a direção. Aí a pessoa fica, será que foi de Deus mesmo? Será que foi Deus que falou comigo? Será, né? E aí a pessoa, irmãos, não enxerga o óbvio, não enxerga a resposta, né? Acaba às vezes não acreditando. E outros não, eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, eu já tive demais, né? E continuo tendo. Algo que você, no quarto, ninguém estava com você. Ninguém. Você falou ali com Deus, tal. E quando você chega, né? Você chega ali na igreja, você às vezes liga a televisão,
Tem muita gente que tem experiência com missionário, né? Com o missionário R.R. Soares, né? Não só ele, com homens e mulheres de Deus, né? Aí parece que a pessoa estava ali do seu lado, ouvindo, né, o seu choro, a sua oração, e a pessoa fala: olha, não faça isso, ou faça assim, assim, assim. Olha, não temas, né, que Deus, ele está no controle, né? Deus manda te dizer, né, tal. E aí você, eita, né? Você acredita, por quê? Porque você não falou com ninguém, né? Assim, você não falou com ninguém. Uma vez, né, várias vezes, né? Depois que me converti, depois que vim para a obra, então eu já vivi muitas coisas, ouvi muitas coisas, e eu olhava assim: Jesus, que coisa interessante, como Deus, né? Como Deus é tremendo, né? Deixa eu falar uma experiência própria para a gente terminar, para você ver como acontece. Quando eu estava no processo que eu tive o câncer no intestino, né? Já tinha operado, estava em casa, estava bem sequinha, com 32 quilos, estava bem magrinha, gente, bem magrinha, só o couro e o osso. E isso aconteceu mais ou menos no primeiro mês. Eu lembro como hoje, eu não conseguia pegar nada nas mãos, né? A Bíblia era pesada para mim, mas eu ficava brigando com o diabo, né? Eu falava assim, hoje eu estou sem força para pegar a Bíblia, mas eu sempre sentava na ponta do sofá, mandava colocar minha Bíblia ali do lado, o controle na mão, porque eu assistia os cultos, eu estava ali na minha batalha, assistia os cultos, ouvia o louvor, eu louvava, né? Então, você na sua batalha, você tem que se encher de Deus, você tem que continuar falando com Deus, você tem que continuar louvando e adorando ao Senhor. Tem gente que no meio da batalha ele só fica chorando, ele só fica murmurando. Não, eu sei que Deus está aqui comigo. Não importa que eu passei por esse vale, eu estou no vale, mas o vale que eu estou não é o lugar da minha morte, não é isso? E eu sei que eu estava ali, era bem cedo, gente. Não, minto, era tarde. Minha mãe estava lavando roupa. E aí, de repente, me deu uma vontade de comer pera. Eu nunca fui muito desse negócio de ter vontade, desejo, né? E nesse dia me deu uma vontade de comer pera, né? E pera não é uma fruta que você tem constantemente. É mais fácil você ter banana em casa, né? Banana, laranja, no tempo que tem manga, né? Assim, mas pera não é uma fruta assim que você... Até porque ela demora para amadurecer, essas coisas assim. E me deu uma vontade, irmãos, de comer pera. Eu falei assim, nossa Deus, minha mãe lá no quintal, lá lavando a roupa. E eu lá na sala, sozinha, né? Meus irmãos não estavam lá. E eu falando assim com Deus, nossa Deus, bem baixinho. Me deu vontade de comer pera. Aí eu falei assim, mas tudo bem, né, Senhor? Vontade dá e passa. Né? Porque onde é que eu vou uma pera madura uma hora dessa, né? Mas tudo bem, eu não tenho esses negócios não, né? Vai passar, pronto. Aí esqueci, gente, esqueci literalmente, tá bom. Vida que segue, né? Dormi e tal. Aí no outro dia acordei bem cedão mesmo. Já tinha, nesse tempo eu estava usando colostomia, e aí já tinha feito o processo, e minha mãe sempre lavava as minhas roupas, como era tudo separado dos demais. Aí ela estava novamente lá no tanque, e isso era 6 horas da manhã, 6h30 por aí, né? O que aconteceu? Um amigo meu buzinou, né? Veio de carro e buzinou. E eu pensando assim, meu Deus, como é que uma pessoa chega na porta dos outros
uma hora dessa da manhã, né? E buzinando ainda. Aí ele chegou e falou assim: rapaz, eu disse, pode entrar. Já o cadeado do portão estava aberto, eu pode entrar. Aí ele entrou. Quando ele entrou e passou a grade do portão para entrar, eu prestei atenção numa coisa, né? Ele vinha com uma cesta. Aí eu pensei assim, e os meus olhos bateram logo em cima, né? Bem no topo da cesta. Ele falou assim: rapaz, minha sogra te ama, viu? E eu falei assim: por quê? Porque minha sogra acordou de madrugada, né? A feira era do outro lado da rua. Ele disse: minha sogra acordou de madrugada, foi fazer a feira, montou essa cesta toda aqui e disse: vai levar agora para Tânia, vai levar agora. Ele: mas eu não posso ir mais. Não, você vai agora. Bota lá no carro e vai levar essas coisas que eu comprei para ela hoje. E ela colocou em cima, irmãos, de tudo da feira. Aí tava lá um pacotinho com 4 peras. Aí os meus olhos bateram fixamente, enquanto ele falava, na pera. E aí eu comecei a chorar, né? Começou a cair lágrimas dos meus olhos. Porque eu pensei assim: Deus, não tinha ninguém na sala quando eu falei com o Senhor ontem. Eu falei para o Senhor que eu estava com vontade de comer pera. Então, para provar que mesmo no deserto, mesmo no vale, o Senhor está comigo, que ele sempre dizia isso, né? Ele sempre falava, as mensagens eram essa: não tema que eu estou contigo, não te assombro que eu sou teu Deus, né? Eu vou te esforçar no meio da luta, né? E eu vou te defender com a destra da minha justiça. E quando eu vi aquelas pera, eu fiquei assim maravilhada. Por quê? Porque só estava eu e ele no dia anterior, né? Veio aquela vontade. Então, o próprio Deus mostrou: olha, eu estou aqui contigo, eu vou, né? Eu sou um Deus de detalhes. Então, até hoje eu provo desse Deus de detalhes, né? Não importa qual seja as situações, né? Eu sempre digo, quando vem uma luta, eu falo assim: Deus vai transformar essa luta, vai transformar esse processo em bênção, vai transformar a maldição em bênção. Por quê, irmãos? Porque nós passamos por luta. Não é porque você está com Deus, você não vai passar por luta. O Moisés, ele ia enfrentar essa luta toda, não é isso? Mas Deus estava com ele. E quando ele contou, né, ao povo, contou aos anciões e mostrou ali, não tinha como eles não acreditarem que Deus ouviu, né, o clamor deles, o sofrimento deles, e que a partir dali Deus estava entrando com providência. Amém? Então é isso que eu quero dizer a você, né? Seja em situações pequenas, sejam em situações grandes, Deus quer dizer para você que Ele ouviu, que Ele está vendo o seu sofrimento, amém? Que Ele contempla os pequenos desejos, as pequenas necessidades e também as grandes lutas, e que Ele não perdeu o controle de nada, né? Então eles se prostraram diante de Moisés, né? E sabia que a partir dali, o Deus que eles tanto oravam, tanto choravam, pediam, né? Ele iria entrar com providência. Amém? Fica aí essa resposta para você, que esses dias tem perguntado: meu Deus, por que tanta situação? Por que tanta luta tem me vindo? Porque o Deus da providência, irmão, ele já entrou. Ele já vem com a resposta. A mão dele está estendida para te levantar. A mão dele está estendida para te tirar do vale da vergonha. Amém? Para te honrar. A mão dele está estendida. Ele já deu, você lembra? Que ele dará ordens aos anjos a teu respeito. Então, irmãos, a vitória Deus vai dar nesse processo. Glória a Deus.
A vitória Ele vai te dar nesse processo. E Moisés, então, foi levantado, né, para abençoar, né, esse povo, para lutar junto com esse povo. Glória a Deus! Então, somente creia, 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 creia. Pare de murmurar, pare de chorar e comece a agradecer. Comece a agradecer. O inimigo ele quer tirar da nossa boca a murmuração, a reclamação. E olha que nós vamos ver que o povo de Deus, né, e até hoje é assim, não entende. Nesses momentos, o que é melhor? Agradecer, louvar. Não está tendo força? Irmãos, volta a louvor, começa a louvar, começa a louvar, começa a louvar. E tudo vai passar, né? Por quê? Porque Deus já entrou com a providência. Você só vai ter que caminhar um pouquinho, mas Ele já entrou com a providência, né? Tem até um louvor que diz assim, né? Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas, né? Não vou querer parar. Então, não pare, não esmoreça, vá agradecendo, vá louvando, vá fazendo a sua parte. Não fique parado, não. Né? O que Deus for mostrando, você vai fazendo. E no final, quando você olhar para trás, eita, era Deus segurando na minha mão no meio do processo. Né? E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus já falou tudo conosco hoje. Deus já deu resposta aí para pessoas que estão atentas. Talvez a resposta não seja para você, mas você vai dar essa resposta para alguém hoje. Você vai ser um canal de bênção para alguém hoje. Amém? Não deixa a esperança em você morrer. É isso mesmo. É a continuação do louvor. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Amém? É desse jeito. Talvez você vai ser canal de bênção para alguém hoje. A morte não é a solução. Amém? Parar não é a solução. Continuar crendo, perseverando, aí sim, Deus vai se revelar a você. Deus está no controle. Deus está ensinando a você a ser forte em meio às lutas. Em nome do Senhor Jesus. Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo o seu Deus. O seu Deus. Entenda isso. Amém? Curva a cabeça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Moisés estava diante de um processo que não seria fácil, mas Deus o havia capacitado. Deus nos mostra que Ele não perde o controle da nossa vida, Ele não perde o controle de nada. Nós é que temos que aprender e entender que Ele está ouvindo o nosso clamor, que Ele está atento às nossas mínimas necessidades e que Ele já preparou a resposta, Ele já preparou o milagre. Então, o povo de Israel que estava cativo, estava ali escravo, sendo humilhados, sendo ali massacrados, mas Deus estava tanto atento com os seus olhos e os seus ouvidos estavam ouvindo o clamor, o gemido do povo de Israel. E Ele entrou com providência, levantou um libertador. E esse libertador, ele não foi levantado de uma hora para outra. Nós sabemos que Moisés, que no nascimento de Moisés, quantas lutas para que Moisés não prevalecesse, não nascesse, aconteceu na vida de Moisés, porque a tua palavra declara, Senhor, que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu para um propósito.
o Senhor tem traçado os planos da nossa vida. E o Senhor certamente quer nos dar vitória. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, chegou o tempo do Moisés viver experiências extraordinárias, do povo de Israel ver todos os sinais, e também os inimigos iriam conhecer o Deus de Israel. Então, Pai, que as pessoas possam entender que dificuldades, que lutas nós iremos atravessar, mas que esse é o momento do Deus que nós cremos e servimos se revelar, tanto para nós como para as pessoas que estão ao nosso redor, que Deus tem plano de salvação. Então, Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a ser fortes, valentes, nos ensina o que devemos fazer. Que o Senhor seja a nossa mão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, que o Senhor mostre ao teu povo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de tudo e que o Senhor dará a vitória no momento e na hora certa. Mas que todos nós passamos por processos, mas que o Senhor, em nome de Jesus, já nos deu a vitória. Abençoa o dia dos meus irmãos, que o que nós aprendemos hoje aqui venha fortalecer, fortificar. Venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa que está aqui nesse momento, entrou nessa live, pensando o pior, pensando em tirar a própria vida, eu repreendo agora o espírito maldito de suicídio, o espírito maldito da morte. Eu digo, cala-te. Repreendo a tua voz agora na mente e no coração dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que quer desistir da vida, está repreendido, meu irmão, está repreendido, minha irmã. Deus é contigo, Deus está no controle, Deus te chamou para viver experiências com Ele. Em nome do Senhor Jesus, a mão de Deus está sobre a sua vida e vai te dar vitória. Em nome do Senhor Jesus, todo mal caia por terra, desapareça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor é o supridor das necessidades. Supra a necessidade, movendo céus e terra para abençoar a nossa vida no dia de hoje. Surpreenda com sinais, meu Deus, o teu povo, assim como o Senhor surpreendeu a Moisés, a Arão e todos aqueles que estavam ali diante de Moisés. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esse meu irmão, abençoo essa minha irmã, e hoje ele vai ter uma resposta daquilo que ele está buscando, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus, amém? Então, receba aí a resposta de Deus. Você que entrou aí na live, estava aí com um pensamento contrário, ei, já foi amarrado, já foi desligado. Deus nos deu a vida e vida com abundância. O diagnóstico médico, ele não define os planos de Deus na sua vida. Amém? Não define, né? A situação pela qual você se encontra, Deus, ele te dá a vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha aí a Geise, cadê aquela lindona Geise? Cadê a sua herança? Irmã Senira, irmã Ivete, tia Neide, olha aí, olha aí. Eita, olha quem tá aqui, o pessoal do Instituto Águias, né? Agora esqueci o nome dela. Uma querida, maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã de Leide, tem aí um monte de gente, hein? Louvado seja Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Isso, nunca mais falei com você, né, Madá? É tanta coisa, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu vou fazer a minha primeira oração, né? Isso aí já é algo que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, uma campanha 6, 10, 12, 14, 16 horas, 18 e 22 horas. Nós estamos levantando um clamor em nome do Senhor Jesus, como Davi, né, como salmista, ele levantou 7 vezes ao dia, né? Eu te busquei e te exaltei, te glorifiquei. E
São 5 dias. Amanhã termina juntamente com a nossa vigília, que vai pegar fogo, amém? Deus abençoe a todos, fique com Deus, fique na paz. Amanhã estamos aqui, né? Sexta-feira, e vai ser bênção. E 22 horas, eu sempre dou uma passadinha aqui para terminar a nossa oração, né? Às 22 horas. Fique com Deus, meus irmãos. Deus é tremendo e coisas maiores virão e milagres acontecerão. Creia em nome de Jesus.